Vou criar não, mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom há quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. E eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, ó, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas, então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma, falou, ó, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. Númerozinho abençoado, 13, né? Porra. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego, é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais, que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3 mil palestras de graça. Nossa. 3 mil. Então, assim, eu sou bem insistente. Você é muito persistente. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho, 0 possibilidade, desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 quilômetros correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado, né? Então, se não sair, eu não paro. Você me viu, você me entrevistou com a política. Não tem eleição que vai me fazer parar com aquilo que está no meu coração. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Na verdade, quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas, é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda, não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre... o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são. E entenda algo, decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. Né? 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Eu posso falar 20. Tá. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje, Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você tá num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. O que você tem que fazer? Caçar quem tá a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa, ensinar.
para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando quando eu virei instrutor, em 2006, que eu comecei a dar treinamento. Isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante. Até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra. Realmente eu dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente? Mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer, ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro desde pequeno ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. Inveja é isso. Então eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora a ativa é o seguinte. Certa vez eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari, e era o Epox, e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza, com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hummer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões da garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja te corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, porque eu não dou conta de fazer. Então o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza, eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário. Eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Eu não me vejo desse jeito, só pra você saber. Eu não vejo. Eu aproveito disso. Então, eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhum real dedicado em Bitcoin. Não sou contra isso, não. Eu só não tive... Eu tive 0 experiência positiva com Bitcoin com gente que mexe com isso. Não sou contra, eu sei que é real e tal. Já estudei, só que é o seguinte, meu negócio é mercado imobiliário. Então, quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim, me dá vontade de dar uma gargalhada. Dá pra fazer R$1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo. Você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora. Assim,
Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também. Olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você está navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então você tem que comprar freezer, investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria era ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Uhum. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Ah, você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que está escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Papo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência, e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então, sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas: quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro 1 milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar: você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3 responder: eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim, esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Tem muita gente, só que é o seguinte, se a pessoa tá falando, mesmo que de forma indevida, e tá gerando transformação na vida de alguém, já é o suficiente. Quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa tá usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo para influenciar alguém, para destruir a família, para acabar com tudo. Já fui muito acusado. Você fala de Deus para vender. E aí um dia eu tirei isso a limpo com muita gente. Falei o seguinte: você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu.
Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado. Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver que um é picareta, outro. Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra, frutos que permanecem. Então, quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo e todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim: não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina. Você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com o tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070. A pessoa, todo mundo gosta de falar assim: nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte: divide por 3. Vamos supor que você durma 8 horas, né? Todos os dias, ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Pra potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí, quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo, a gente fica 2h40 no trânsito para chegar. A gente tava falando disso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei: ou você vai mudar de emprego, ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar 1/3. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim: eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração: eu vou virar a pessoa mais assustadora, só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar. Eu não vou gastar, na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o quê. Eu abandonei esses negócios. Falei: eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano, aí o resultado vem. 2018,
Eu fiz isso de novo, quando você me conheceu. Não era nada, absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano, caras estão há 15 anos, 10 anos no marketing digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento. Meu time falava, você nunca vai ser o primeiro do marketing digital. Um ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou. Agora, no começo do ano, eu falei, ó, eu voltei dos Estados Unidos, tem casa lá agora. Eu voltei e falei, ó, eu vou fazer triatlo. Fui descer pra piscina, não dava conta de nadar. Dificuldade, né? Só um nado de sobrevivência. 15 dias de treino, eu chego em terceiro no triatlo. Caramba. E eu não sou uma máquina física e tal. Fui me descobrindo e treinando. Só que aí, pergunta o tempo de treinamento. Pergunta o derrame que eu sofri no joelho agora que eu descobri. Que eu forcei demais. Eu não nadava e cheguei em quinto no nado. Thiago Rocha chegou um pouco depois, né, Thiago? A gente treinou bastante. Thiago Rocha me ensinou a nadar numa manhã, numa noite. Eu já estava fazendo um triatlo que eu mesmo criei, pedalando 100 quilômetros e fazendo um percurso muito pior do que a gente ia fazer, de fato. Entramos 1h da madrugada no lago, lá no resort, no nosso resort, e 7 horas da manhã eu termino a corrida. De 1 da manhã às 7, fazendo um triatlo estendido. O que aconteceu? Na outra semana eu dei aula para um monte de gente, que é o que eu falo para todo mundo, aprenda ensinando. Aí eu virei doutor no nado. Então, numa prova que eu nunca fiz, eu cheguei em quinto. Aí fui pra bike, cheguei em quarto e cheguei na prova final em terceiro lugar. Até hoje eu não acredito. Eu não tô nem aí com crença, porque crença não vai mudar nada. Você falou agorinha, ô Carol, você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não, eu não sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu falo que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, ó, você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. O cérebro, ele não consegue viver sem vício. Então, se a pessoa falar assim, ó, não tenho vício nenhum, eu sei onde você tá, na cama, depressiva e destruída. Você tem que ter um vício. O que é o vício? O vício é uma coisa que o cérebro vai falar, eu adotei isso aqui e vou dedicar. Agora, seu vício é usar droga, você tá fudido. Seu vício é se ver pornografia, você tá fudido. Seu vício for aposta, você tá fudido. Eu nem vou falar mais. Você já sabe os vícios que vão ferrar com sua vida. Agora, qual que é o vício? Vai lá, pega um vício aí, correr todo dia. Pega outro vício aí, virar piloto de alguma coisa, de que seja helicóptero, de Beach qualquer tênis, coisa. né? Que é algo... Vai praticar um esporte. viciado em beach tênis, Então, só que isso tá te trazendo benefício? Tá. Isso tá fazendo o seu corpo ganhar. A sua alma tá ganhando com isso. O seu cardio tá ganhando com isso. Tá tudo ganhando. Beleza, é o vício que você tem que ter. E tome cuidado, que às vezes o vício vira o nome mais conhecido como hobby. E aí, um monte de gente enche meu saco quando eu falo isso. Eu sou piloto de corrida, inclusive, final de semana tem corrida em Interlagos. Corro de CLA na Mercedes-Benz. Um monte de gente, você foi picado pelo automobilismo. Ano passado eu não corri. E aí eu tava dedicado à política e aquilo me fez um pingo de falta. E eu vou correr esse final de semana no outro mês, pode ter em outro estado a corrida, às vezes eu tô com prioridade de fazer outra coisa, eu falo, nem vou. Eu não tô entrando numa coisa ali pra falar, quero ser o melhor de todos. Não, não é isso. Eu tô entrando pra aprender. Eu sou piloto desde 2019. Sabe o que acontece? Eu não quero ter o hobby de pilotar. Eu quero usar isso pra mudar minha vida, pra mudar a vida dos outros. Então eu fiquei mais rápido como pessoa. Eu mudei minha alimentação. Então, os vícios, o meu vício de pilotar foi em 2021. Então, em 2021 eu tava viciado nisso. Depois acabou o vício. Aí eu vou sempre escolhendo uma coisa nova. Então, a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é: tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica, não um vício que destrói você. Você nunca vai ficar sem. Se ficar, eu já sei onde você tá. Você tá na cama. Você não consegue sair de lá. Porque aí o cérebro entra em colapso e ele acha que nem quer mais viver. E aí vem toda a história que você já sabe. E é o estilo do Brasil, né? De se por acaso, na sorte, der certo, pode virar um Bolsonaro, que foi na sorte. Né? Ali alguém não se preparou para ser presidente, apesar de ter exercido um excepcional cargo de presidente. Só que a verdade é que o Brasil foi feito para dar errado. E aí pessoas de bem vão correr sempre disso. Eu não vou correr. Talvez ano que vem eu vou estar aí pedindo voto aí para prefeito de São Paulo, para mostrar o que é uma cabeça diferente da política. E depois, se continuar isso que eu tenho no meio do meu peito aqui, queimando por
por fazer o Brasil avançar em empresarização, em virtualização e mudança de mentalidade, eu saia como candidato a presidente de novo, sem alguém puxar meu tapete, né? Que não deu nem para ir para arrancada, eles já arrancaram a candidatura, né? O que aconteceu de fato, Pablo? Você era candidato. Aí o teu partido... O partido foi vendido pro Lula e o Lula foi lá e tomou o partido e me derrubou. Aí eles apoiaram o Lula, no caso, Sim. né? Tá. Você imagina, você tá no... Tá por anos. Ali, anos teve uma pouca vergonha no tribunal. E falar hoje em dia, depois que o jogo passou, é um pouquinho de idiotice, né? Alguém... Não me falta coragem. Mas no Brasil você conversou demais, né? Fora do tempo. Na política eu aprendi o seguinte, que você pode falar o que você quiser. Ninguém fica magoado, mas depois da política tem que parar. E você foi eleito deputado, não foi, Fui Paulo? eleito 3 vezes, Votação eles tiraram... uma das mais altas da história. 13 dias de campanha, quase 250 mil votos, né? Foi um dos mais votados do país. Mas aí, o que aconteceu? Você tá... De novo, eles derrubaram lá. Mas aí você tá lá tá em processo? Não adianta, perdi de 7-0 lá no tribunal do TSE. Não dá Ganhei no TRE. Lá dentro de Brasília é um ninho, então, né, Pablo? É muito difícil o negócio, né? Tem como lutar, cara. Tem que pagar propina. Então, eu não vou pagar. Não é... Se for pra ser mais um vagabundo, eu tô fora. E o que você tirou de lição disso tudo, Pablo, depois que você passou por toda essa turbulência? Eu tenho que ter meu próprio partido e que tem que fazer mais network, né, na política. Porque a política é perigosa. Sabe o que eu fiquei me perguntando esses dias? Por que você acha que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Tipo assim, ele ficou 3 meses, não foi isso? Por qual razão? Você acha que ele estava, assim, ansioso, depressivo? Nada. Você acha que ele foi se proteger devido, à violência? Nada disso. Bolsonaro foi justamente para não passar a faixa. E ele queria descansar, só que não dá para descansar um cara do nível dele, né? Não dá. Ele não tava com planos de ficar lá, nada disso. Essa onda de vai prender Bolsonaro e tudo, isso é um folclore. Se fizer isso, vai ser pior do que fizeram com o Lula. Então, prende o Bolsonaro pra você ver. Vai virar uma lenda. Ele é mito, né? Chamado de mito hoje. Vai virar lenda. Eles não vão prender o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ficou lá porque ele viu tanto que a falta dele incomodava o povo. O Bolsonaro joga de jeito. É uma forma de alimentar ele. Agora, Pablo, você quase no segundo turno, praticamente, você entrou para ajudar o Bolsonaro. Eu lembro que você deu muito apoio para ele. Sim. Inclusive, ele conseguiu reduzir um bom percentual ali. Porque o primeiro turno, acho que o Lula tinha 5, 6 pontos na frente, acabou com 1 ou 2 na frente, né? Ganhamos 7 milhões de votos no segundo turno e o Lula só 2. E o que você acha? Quais foram os erros? Por que o Bolsonaro não foi reeleito, na sua opinião? Falta de acordo com a mídia. Não adianta você bater em mídia. A mídia é o 4º poder da República. Então, se você ficar sempre nisso, você vai ficar mal visto. Porque o brasileiro tem eu falei isso pessoalmente para ele. O brasileiro tem um perfil comportamental de vitimização. Então, apesar de ter muita gente que gosta do perfil corte rápido do Bolsonaro, esse negócio de sempre ter conflito afeta o perfil brasileiro mediano. Então, o brasileiro, por exemplo, o Lula é um mentiroso, ele finge que não é com ele e o brasileiro acredita porque o brasileiro prefere a mentira do que o conflito. Ó, pra você ver como é que isso é louco. Falei isso para ele pessoalmente. Falei, eu sei que o que te trouxe até aqui foi uma coisa, mas você tem que pegar um código. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Não tem investido nas redes sociais como deveria, com tráfego pago. Consegui chegar na última hora ali, a gente colocou uns 40 milhões de reais. No primeiro turno, tinha colocado 1 milhão. Nossa. Aí o Bolsonaro fala, não tem dinheiro. Realmente o cara é honesto, não usou a máquina. Essa idade até dá dor no coração de ver que os caras do lado de fora tinham mais dinheiro e controlou a máquina com o Bolsonaro lá na máquina. Eles controlaram toda a máquina, usando dinheiro público para fazer um monte de coisa, beleza. Então, não ter usado as redes sociais, achou que ganharia organicamente como no passado, né? Eu cheguei até a gravar um vídeo com ele de 864 cidades, enviando com o nome da cidade. O Bolsonaro é muito aplicado, muito disciplinado, gravou, mas acabou que por uma desavença lá, acabou não postando no dele, eu tive que postar no PL e fazer de outras formas, né? Outra coisa que eu vejo que acabou é essa inimizade com a mídia. Então eles pressionaram ele por um erro. Aquele erro pintou um clima, trouxe fragilidade. A Zambelli, né, com aquele negócio da arma, faltando poucos minutos ali pro segundo turno, aquele negócio também pegou mal. E o que fritou foi a questão do Roberto Jefferson, que ajudou muito colocando aquele candidato, né, o padre. O padre deu uma desequilibrada, talvez. O padre foi sensacional. Pois é, talvez aquele padre
foi o cara que deu a chance pro segundo turno, porque não ia ter segundo turno. Então, as pesquisas internas mostravam que não iria ter. Então, a gente teve a sobrevida, só que isso foi tirado, porque eles ficou caçando alguma coisa. E outra coisa, questão dos rádios, né, terem veiculado menos, isso não foi um erro do tribunal, pelo que eu chequei, foi um erro realmente do lado da equipe que não comeu bola. Então, veiculação a menos, perseguição de mídia, os 3 casos, né, de explosão da fala do presidente, da Zambelli. Zambelli é muito top e contribuiu muito, né, que fique claro isso. Mas aquilo foi usado de forma sorrateira pela mídia e bateram muito naquilo. E o Roberto Jefferson, então, foi a gota d'água. Então, o povo tem medo de conflito. Então, quando vê um cara resistir à prisão da Polícia Federal com aquele armamento, Devolveu o tiro ainda, né? trocar tiro com a Polícia Federal e, tipo, está 100% vinculado ao Bolsonaro. Porque numa semana antes todo mundo bateu palma, né? Porque ele levantou o Kelmo lá como candidato. Na outra semana o cara tá dando um tiro na própria Polícia Federal. Tipo, que loucura que é essa, entendeu? E motociata também. A gente chegou a falar sobre isso, acho que no outro episódio que você veio, Pablo. O que você acha dessa? O Bolsonaro fazia muita motociata. E hoje ele as parou. pessoas falam, pô, acho que foi um erro. Não foi um erro. Deveria continuar fazendo, mas fazendo outras coisas que são exponenciais, porque mostrava que 57% da pesquisa das mulheres, 57% delas não gostavam do Bolsonaro. Uhum. Ou seja, se não gosta, o que nós temos que fazer? Reverter esse número. Tanto é que o presidente estava com o coração bem aberto, ele ouviu, parou de fazer a motociata na reta final. Tanto é que a gente falou para ele, né? A gente precisa de coisas exponenciais. Uma motociata não é. Não há nada novo, não ia mulher, eu fui em várias. Mas onde você acha que a gente vai parar agora com o Lula Tem como risco de ter presidente? Não tem impeachment, como parar, não tem como parar, né? O Brasil ou cresce ou afunda. Parar, a gente não para. E assim, o impeachment, porque tem muita gente que tá decepcionada com o Lula, com a Haddad, enfim, com a equipe toda. Você Normal. acha que isso pode acontecer, ô Pablo? Bem difícil. Bem difícil alguém que loteou todos os ministérios, alguém que é jogador, alguém que caiu pelo principal pecado de um político, que é a corrupção, nunca mais vai cair por causa da mesma coisa. Então, não vai ter comoção social mais, ele pode roubar do mesmo jeito, que não vai acontecer da mesma forma. Então, ele tá muito tranquilo em relação a isso. Impeachment, você compra só uma pessoa, você não precisa comprar o parlamento, você precisa comprar o presidente do parlamento. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, começa na Câmara. Então, é o presidente da Câmara que faz o impeachment. Sim. Então, você pode vir com todos os argumentos. A Dilma tinha 50 pedidos de impeachment engavetados pelo Eduardo Cunha. Só que o dia que o Eduardo Cunha sai de dentro do Alvorada e a Dilma não acata o que ele pediu, ele fez um pedido normal, né? Troca o diretor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal chegou nele. A Dilma falou, não vou trocar. Aí ele, Dilma, você não tá entendendo. Se você não trocar, você vai cair primeiro que eu. A Dilma fez uma aposta com ele. Fizeram essa aposta. Vamos ver quem cai primeiro. Ixi, mano. E na hora que os dois fizeram a aposta, aí acabou. Mas você não acha que... Porque assim, o Lula ele tava preso. Aí saiu de Curitiba, foi pra Brasília, ali fizeram todo um rolo pra voltar. E que eu ainda acho que foi um caso pensado, pra lá na frente o Lula poder concorrer. Enfim, devia ter muitos interesses, muito poder. Mas você não acha que... Só existia um ser humano no Brasil para ganhar a eleição do Bolsonaro, naturalmente falando, é o Lula. Com storytelling de injustiçado. Que o povo... vou voltar nisso. O perfil psicológico do brasileiro é de vitimização. Bolsonaro deu uma alavancada e ganhou a eleição porque foi vítima de um ataque, certo? Sim. Então, ao mesmo tempo que conseguiram prender o Lula, para quem não lembra, o Lula, 4 meses preso, estava com 40% das intenções de voto. Preso. Mas você não acha que... Aí, beleza. Por ter trocado o diretor da... Na época também trocaram o diretor da polícia. Foi até o motivo da saída do Sérgio Moro e tal. Você não acha que o Bolsonaro deu uma vacilada aí nesse ponto? Porque dizem assim, pô... na verdade, o Bolsonaro teve parte nessa soltura, digamos assim, não sei se é essa palavra, do Lula. Porque na época estavam investigando os filhos do Bolsonaro, aí a Polícia Federal trocaram ali o diretor, o mesmo pedido que até você comentou agora que a Dilma recebeu do Então, um grande lance. Eduardo. O Bolsonaro, certa vez, o Eduardo, foi preso lá em Goiânia. Goiânia não, Caldas Novas, numa festa lá, Country Festival lá. Ele foi preso, aí ligaram pro pai dele, que na época era deputado federal, né?
O Bolsonaro, eu conheço esse caso de gente que estava próxima ali. O Bolsonaro falou, pode dormir aí, porque fez arruaça. Ele tava fazendo barulho à noite, coisa à toa lá. E ele foi detido por isso, né? E o Bolsonaro tem um comportamento com isso. Agora, o que a gente tem é uma pressão midiática de falar que as coisas estão acontecendo de certa forma, mas a gente não entende. Bolsonaro trocou pessoas por insubordinação. Eu não vou defender, né? Ele sabe o que ele fez. Agora, o Sérgio Moro, ele tinha as intenções dele, né? E as intenções dele eram nítidas. Isso eu ouvi do próprio presidente. Sobre escalar, né? E um dia tá como ministro no Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro é muito doido, porque o Bolsonaro, ninguém dá checkmate nele. E é um pouquinho difícil ele engolir. Então, ele ali, no ímpeto, acabou fazendo uma besteira. Porque se ele dá conta de engolir um sapo do Moro, o Moro estava lá até hoje, ele estava presidente, tinha articulado de outro jeito. Então, perder a força do Moro atrapalhou pro Moro e atrapalhou o próprio Bolsonaro. Né? Quem que colocou a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Lula e Dilma. Bolsonaro colocou 2 e quem ganhasse a eleição colocaria mais 2. Inclusive o Lewandowski está saindo agora. Eu não estou checando ou invalidando a honestidade ou não de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse tipo de escolha está errada. Porque uma escolha política num cargo vitalício, né, do última instância do judiciário brasileiro, você tem um problema muito sério. Ninguém vai contra você. Tem um princípio de reciprocidade, de lealdade, e é um pouquinho difícil. Então, assim, você pensa um cara ficou preso o tempo inteiro, depois solta o cara e constrói um storytelling de injustiçado. Colou na cabeça do brasileiro. Bolsonaro mandava bem demais, estava indo bem. A economia Mas tava indo, né? ninguém ia soltar o Lula. O problema é que alguém estava devendo isso. Ele foi descondenado. E se você pegar a ação que colocaram o Roberto Jefferson fora da disputa, a ação foi, mesmo com indulto, os crimes continuam a existir. Então, você está com a sua candidatura cassada. Era pegar a mesma coisa e aplicar para o Lula. Você recebeu o indulto? Recebeu. Mesmo recebendo, a sua candidatura está cassada. Poderiam ter bloqueado, então, a Não, eleição. não precisava nem de juiz, era só bom senso jurídico. Pegar um caso decidido e aplicar no outro. Pronto. O problema é que a mesma lei vale para um e não vale para o outro. O que acontece? O Lula foi solto e tem um backup. O backup é o Geraldo Alckmin. Então colocaram o backup e falaram assim, se você ficar doido, vamos te derrubar. Então o Lula ele não tá livre do jeito que todo mundo sabe. Todo mundo imagina. Tá lá o Alckmin de backup, sangrando nos olhos para ser presidente. É o sonho dele. Então fizeram esse acordão com todo mundo. Por quê? Porque o anti-bolsonarismo ficou gigante como o antipetismo. Só que não foi pelo povo. É isso que eu quero que todo mundo entenda. O antipetismo foi o povo na rua quebrando tudo e vamos arregaçar e vamos tirar esse povo. O antibolsonarismo partiu de dentro do parlamento, de dentro das instituições democráticas. Eu tive na posse do Alexandre de Moraes e o clima de todos contra o Bolsonaro era incrível. Então, assim, a energia do lugar, todo mundo babando de querendo ver ele cair ali, né? Mas 10 dias de eleições, do jeito que foi, a gente tinha ganhado a eleição, 10 dias. Olha, a CLT americana cabe no A4, aqui tem 13 mil normas e não sei nem o que dizer. Eu sou jurista, né? Por formação. Eu sei que várias empresas poderosas foram embora daqui porque é uma ferroada, né? 98% dos processos trabalhistas do mundo são brasileiros. Ou seja, convite para não vir. Uhum. Ou a gente flexibiliza isso. O grande avanço que a gente teve, falei isso pessoalmente com o Temer, tenho amizade com ele. E isso é muito forte. O que ele fez de avanço trabalhista não foi feito desde de Juscelino Kubitschek até agora. Getúlio Vargas, em 40, foi o que criou o CLT. Getúlio Vargas criou o CLT, criou o Código Penal, tudo na década ali de 40, no começo de 40. E o que ele fez, cara, o que o Michel Temer fez foi um grande avanço. O governo acabou de atrás já quer derrubar. O lance do Lula é derrubar o que o Temer fez. É um dos melhores governos, inclusive, sem puxar saquismo, apesar de ter amizade, acesso ao Temer. Fez muita coisa boa mesmo. Ele é muito bom. Teto de gasto, inclusive, acho que foi na gestão do Michel Temer. Sim. Então, se ele ficasse um pouco, né, até fiquei revoltado de não vê-lo abrindo para participar de novo de uma nova eleição, né? Ele viu ali como é que estava o cenário, ele não é bobo nem nada, saiu fora. E o que acontece?
Quando você vê um excesso de burocracia, você vai ver uma máquina dominando o Estado e não um povo sendo livre para prosperar. Eu fico vendo vocês aqui, chamando as pessoas para entrar na comunidade de vocês. Não espere o governo ensinar vocês a prosperarem. Isso não vai acontecer. Você vai ter que entrar numa comunidade como essa, você vai ter que andar com gente, vai ter que treinar com gente que está aberta a te ensinar. O governo não vai. O governo já revogou o novo ensino médio. Eles não querem que ensinem finanças na escola. Por que eles não querem isso? Eles não querem, porque isso vai libertar o povo. E libertar o povo significa menos voto. O que eles fizeram? O voto de cabresto, ele é emocional. Precisa te manter na bobeira, te manter na escassez de prosperidade, de mentalidade, porque sempre vai ganhar. É isso que eu quero. Eu quero, se a gente não conseguir libertar esse país pela política, nós vamos libertar pelo empreendedorismo, pelas finanças, ensinando a pessoa a governar e cuidar da própria vida. A coisa que funciona bastante é todo ambiente ter uma arma de fogo. Um dia eu vi nos Estados Unidos, uma pessoa entrou armada para dar um tiro lá no reverendo. E aí, rapaz, foi muito bonita a cena. Por quê? Porque Deus não vai parar o revólver. Mas tinha um fiel lá, abençoado, homem de Deus, estava sentado. Na hora que o cara sacou o revólver, né? Se quiser depois vocês pesquisem, tem essa cena aí. Acho que é na Presbiteriana, um negócio assim, americano. O cara tava lá assim, no culto. Sacou o revólver e matou o cara. Né? O que ia matar. Todo mundo tinha que ter essa liberdade. Né? Estão restringindo essa liberdade aqui no país. Por quê? Porque o Estado tem que ser gigantesco, o Estado tem que ser soberano. E soberano é o povo. As pessoas não entendem isso. Então, na escola não tinha que ter um policial na porta, tinha que ter um do lado de dentro e um do lado de fora. Eu já estudei em periferia, eu sei o tanto de droga que tem dentro de escola pública. Se tiver um policial lá na porta, o traficante não para lá para entregar. Não faz sentido uma escola não ter, por quê? Porque essa geração tecnológica, essa geração ideológica, tudo é ideologia maluca. Todo mundo tá com desequilíbrio psiquiátrico. Você tá lá na sua escolinha em paz, vai entrar um cara lá pra abusar de criança. Que dá. É o medo. A criança tá lá estudando, coitada. Por isso que o ferrão tem que estar lá prontinho pra esquentar o lombo de alguém, entende? Não, hoje em dia você é a favor da liberação das armas, né? Não, sou a favor não. Eu tenho um arsenal de armas. Tá. Eu espero que isso não mude. Se mudar, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que mudar de país, porque não faz sentido. Tem 60 mil assassinatos no país. E agora com essa vagabundagem, né, com esse modelo de injustiça social acontecendo, que a injustiça social não é só a pessoa passar fome, não. É alguém que é condenado, foi descondenado, é o principal maioral num país. Ou seja, o mundo do crime agradece. Né? Esse excesso de proteção a bandido, o policial, ele não tem coragem de ir pra cima. Não, nunca. Se eu me arrepender, eu vou fazer a mesma coisa de novo, né? Então, foi daquele jeito que tinha que acontecer. Eu chamei o bombeiro, não tinha necessidade. Eu não tenho um pingo de vergonha de falar disso. O problema é que as pessoas emocionam demais com a fama que o outro tem. Quando todo mundo desceu, que não aconteceu nada, a gente almoçou lá embaixo. Os bombeiros abraçou, tal, tchau. Saiu assim no G1. 32 turistas se perdem. Já era uma informação errada, ninguém se perdeu. A gente sabia onde estava o tempo inteiro, no pico da montanha. O grupo se dividiu na tempestade e eu não conseguia falar no rádio. E eu fui a única pessoa que decidi chamar o bombeiro e todo mundo falou, não chama. Eu falei, eu não dou conta, eu não tô falando com os caras. E eu não quero acordar amanhã com a surpresa e isso vai me acabar comigo. Eu prefiro que o bombeiro venha. 32 turistas se perderam. Só que aí um dos bombeiros descobriu que eu tava lá. Ixi. Aí ele queria tirar foto minha de todo jeito, eu casquei fora e depois começou. Pablo Marçal. Depois, numa reunião na Rede Globo, alguém assumiu pra mim que alguém pagou 500 mil reais pra me denegrir, né? Nem pode usar essa palavra agora por causa do nova língua, né? Do politicamente correto. Mas alguém pagou pra fazer uma matéria pra arrebentar comigo. E aí, tanto faz o que é a notícia. O que interessa é que tem uma máquina de difamação. Ninguém nunca achou ruim, ninguém não importou com isso, quem tava junto comigo. Então, é um assunto assim tão irrelevante que... você ficou famoso por isso. Eu já fiquei famoso por um monte de coisa que eu já fiz. Mas não faz sentido nenhum essa história da montanha. Eu vejo que o Brasil tem que parar de cuidar da vida dos outros. As pessoas importam mais com a montanha do que com alguns trilhões que foram roubados. É isso que eu te falei da mentalidade, né? Na verdade, eu nunca andei com o Thiago. O Thiago passou uma temporada dentro da minha empresa. Eu fiz um lançamento com o meu time, né? Que eu não acompanhei mais o Thiago depois disso, mas eu acredito que foi o maior lançamento que ele já fez até hoje.
Foi o que a gente fez junto. Então ele ficou uns 27 dias indo quase todos os dias ali. Ele ainda nem morava em Alphaville, logo depois acabou mudando pra lá. É um amigo, só que a gente não tem energia, assim, não gasta energia juntos. Então durante esse lançamento que a gente fez, a gente ficou muito próximo. Ele, o Joel, tava muito próximo também. A gente faz, né, tem uma confraria juntos e de vez em quando a gente se vê. Mas a gente nunca foi de estar próximo. Então a gente ficou nesse período de lançamento. A gente conseguiu fazer um lançamento, acho que quase 3 vezes maior e com o maior ROI da história da internet até naquela data, né? Pra superar o ROI que eu fiz junto com o Thiago Nigro no lançamento que a gente fez junto. Só o SPR, que foi um ROI de 143 vezes. Então um ROI de 140. Nossa senhora, 140. É. Pra vocês entenderem o que é o ROI, é o retorno sobre investimento, né? Então, Isso. 143 vezes, porra, é muita coisa. Aí esse produto que chama SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, foi o maior ROI da internet até agora. Não vi outro dessa casa, né, de múltiplos 8 dígitos. Então não tem nada, absolutamente, não tem, assim, afinidade em fazer absolutamente nada juntos. Mas passamos uma temporada quando eu fiz esse lançamento com o meu time e o time dele. Nós Mas não ficou nenhuma mágoa, nada. Não, absolutamente. Não tem, tipo, tempo de convivência. Nós ficamos juntos nesse lançamento. Inscreva-se no canal do Magnata de Negócios e ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber o nosso vídeo.